29 de dezembro, tudo restaurado, felicidade eterna. Vemos Apocalipse capítulo 7, versos 15 em diante. Daniel capítulo 7, versos 15 em diante. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso, das visões que ele teve. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Esses 4 grandes animais que você viu são quatro reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então eu tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, terrível e espantoso, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro pequeno que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, que parecia mais robusto, forte do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra os fiéis de Deus. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os outros. Não será só um reino político, mas religioso também. E devorará toda a terra, e pisará nos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que seriam a Europa ali, né? Que se levantarão daquele mesmo reino, o reino romano. E depois dele se levantará outro, do qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Aí a Roma imperial, que surgiu ali com dentes de ferro, e agora surge Roma papal. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 anos, do ano 537 a 1847, mas depois se assentará o tribunal, durante 1260 anos lá, né? Tribunal para lhe tirar o domínio e destruir e consumir até o fim. Então esse juízo começou em 1844. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, os fiéis. O seu reino será eterno. Já está falando da salvação eterna. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E aqui ele dá a explicação do 4º animal,
que é o animal terrível, espantoso, o último grande reino, desde Babilônia, reino global, vem surgindo, né? Babilônia, Medo-Pérsia, depois os gregos, depois Roma imperial, Roma papal, né? Que mistura o barro com o ferro, ou seja, política e religião não mistura. E depois os 10 dedos são os 10 países representando a Europa, e até que a pedra vem e bate sobre os dedos da estátua, os pés, e derruba todos os reinos, ou seja, todos os reinos da terra, os reis serão nada, e aquela pedra é Jesus, que vai crescendo e toma conta de toda a planeta Terra, ou seja, ele assume o reinado universal. E aí então entra o juízo, entra o juízo e destrói Satanás, e nesse sentido os pecadores que não aceitaram também. E aí então chega novo céu, nova terra, passa 1000 anos, chega novo céu, nova terra, desce na terra o trono de Deus, vai ser estipulado aqui na terra, e aí então o reino será eterno para os fiéis, sob o governo de Jesus Cristo. Então tudo passará, tudo será restaurado, felicidade eterna reinará sobre vossa cabeça, diz o profeta. O resultado do grande plano da redenção será reconciliar o mundo com Deus de maneira completa. Por isso que é evangelho eterno. O evangelho completo, não é um pedaço do evangelho. Não é uma parte do evangelho. É o evangelho completo, que inclui coisas difíceis de fazer e coisas fáceis. Não vou apresentar só as coisas fáceis. Tem outra moeda também. Jesus diz: se você não tomar a minha cruz e me seguir, você não é digno de mim. Tem que tomar a minha cruz. A cruz dói, é pesada. Não é fácil. Os discípulos, os apóstolos foram assassinados, muitos profetas assassinados, acusados, perseguidos durante a grande Inquisição de 1260 anos, que está predito aqui em Daniel, e que Deus abreviou, senão ele acabava com tudo. Quantos cristãos foram mortos para não se corromper com o vinho da fúria da prostituição de Babilônia, da meretriz, da besta, que se uniu, tentou unir política e religião. Assim como o barro e o ferro não se unem, não dá para unir isso. Religião é uma coisa, toca em frente ali, é coisa espiritual. E política é algo passageiro. Não que política não deve ter, tem que ter, mas não pode se unir e querer fazer uma coisa só, como foi feito durante 1260 anos, e houve o que houve, né? Contaminação geral do evangelho. Ficou um evangelho podre, o evangelho contaminado, o evangelho da perdição, porque ele fala só de um aspecto, né? E de evangelho eterno, que diz lá em Apocalipse 14:6, precisa ser pregado. E Jesus diz: e este evangelho que eu estou falando aqui, que é o mesmo evangelho eterno, deve ser pregado em todo o mundo, em todas as nações. Então virá o fim. Então, tudo que foi perdido pelo pecado será restaurado. Nada do que Jesus fez antes do pecado será perdido. Pelo contrário, será restaurado. Aí você pode imaginar qualquer coisa que ele fez antes do pecado.
onde Adão e Eva não tinham pecado ainda. O que ele fez? Tudo o que ele fez vai ser restaurado, corrigido, foi manchado, foi quebrado. Diz que esse chefinho pequeno, ele alteraria a lei. Por que se guarda o domingo? Porque quebrou a lei. A lei é o sábado. Não para ser salvo, mas como evidência que você está no caminho certo. Então, não somente a humanidade será redimida, mas também toda a terra, para se tornar o lar eterno daqueles que foram obedientes, que aceitaram. Não foram perfeitos, mas deixaram o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter o domínio da terra. Então se cumprirá o propósito original de Deus para criá-la. E diz Daniel 7,18: Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Aí sim, voltou a situação antes da história do pecado, quando Adão e Eva eram puros. Antes que isso se cumpra, devemos nos unir a Deus, porque a conclusão dessa missão é a missão de Deus, que Ele nos confia. Mas a missão é de Deus, Ele nos confia. Nós precisamos nos unir a Deus na missão de alcançar o mundo com a mensagem de advertência para que muitos recebam esta restauração. Anseio ver muitos obreiros trabalhando para aqueles que não conhecem as evidências de nossa fé. Muitos receberam grande luz ao ouvirem as 3 mensagens angélicas e agora devem proclamar essas mensagens em todas as partes do mundo. Desejo fazer minha parte e abrir o caminho para que outros carreguem a luz da verdade. E o Espírito Santo vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Concluímos nosso estudo pesquisando as chaves do Apocalipse para entender como ter um relacionamento restaurado com Deus. Durante 3 meses estivemos estudando este assunto. E isso culminou com uma visão de missão cumprida. Deus vai cumprir a missão de pregar o Evangelho em todo o mundo. Com você ou sem você, comigo ou sem eu. E a missão é dele. E vai chegar uma hora que vai estar cumprida. Se eu participar, ótimo. Se não participar, é problema meu, não é de Deus. Ele deu a oportunidade. Ele confiou essa missão sagrada. A recriação e restauração da terra. Esta é a missão cumprida de Deus. Vai se realizar, de um jeito ou de outro. A destruição do pecado e do sofrimento serão os dias mais aterrorizantes da história. Mas Deus lança nosso olhar para o tempo além da destruição, para não termos medo. Não é? No decreto de morte, ninguém vai morrer. No decreto dominical, sim, haverá mortos. Mas no decreto de morte, morrer pela mão dos ímpios, não. Deus lança nosso olhar para um tempo além da destruição e nos encoraja com a promessa da terra restaurada. A certeza de que tudo vai dar certo. Tudo será restaurado.
A felicidade será eterna e não precisamos ficar com medo. Vale a pena agarrar nas mãos de Deus quando a situação, a tentação, as tribulações vêm sobre nós, e Ele nos livrará. Deus seja louvado.